Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui com o Dr. Paulo Satiro. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Bom dia aí, Moisés. Bom dia, Sidney. Bom dia, Dr. Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Então, mais um episódio aqui do Líder Medcast, com a honra da presença grande do Dr. Paulo Satiro, meu colega de faculdade de muitos anos atrás e muitos anos de convivência também. Lembrando, então, se inscrevam aqui no canal do Líder Medcast, ativem o sininho para mais uma vez receberem informação de qualidade com profissionais de alto gabarito. Dr. Paulo Satiro, sua apresentação, qual que é a sua especialidade? Eu fiz ortopedia, depois uma subespecialização em cirurgia de coluna. Já estamos aí no mercado já 25 anos. Né? 25 anos. Você estudou lá na USP comigo, na verdade, fez a faculdade e você fez residência depois? Depois eu fiz a residência e pós-graduação na Unifesp. Na Paulista, né? Fui lá trair. Foi um traidor. Que tem essa brincadeira que a Paulista tem uma rixa. Nossa, tem uma rixa enorme, né? Tem uma rixa enorme. Duas grandes universidades mas nos jogos, nas competições, a rixa é muito grande, Moisés. Agora tá mais ameno. Tá mais ameno. A Paulista agora parece que até tá foi pra intermedinha. Foi intermedinha. É verdade. Da segunda divisão. Mas tá mais ameno. Mas é isso aí. Hoje em dia é um pouco diferente. Nossa época. Mas há um tempo atrás era bem. Mas de nível acadêmico, as duas são excelentes universidades, assim como várias outras. E a gente procura trazer pessoas aqui que possam realmente trazer informação boa, informação excelente, que possa tirar as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Muito bem, vamos falar sobre o que, Moisés? Patologias da coluna. Vamos começar? Vamos começar. Vamos lá. Antes de mais nada, a coluna é algo que, para a grande maioria das pessoas, tem muitas dúvidas acerca de tudo, né? Uhum. E qual que é as principais patologias da coluna? Então, quando a gente fala, é um assunto muito complexo, né? Você tem várias patologias na coluna, mas coluna é um assunto recorrente porque, segundo a OMS, 80% da população tem algum problema de coluna, pelo menos uma vez na vida. Então, se for contar que 80% da população é sofredora de problemas de coluna, é mais do que qualquer outro grupo, né? Muita gente. Muita gente. É mais do que qualquer grupo. Se você dividir em homens, mulheres, ou coisa e tal, 80%. Então, se for na China, a patologia mais recorrente de afastamento do trabalho é coluna. Se for nos Estados Unidos, a patologia mais recorrente de afastamento do trabalho é no coluna. Aqui no Brasil, provavelmente também. Também, sem dúvida. A gente trabalha com isso também. Isso, né? E aí, o índice das patologias da coluna, a gente costuma dividir em algumas categorias. Então, as patologias que são congênitas, a pessoa nasceu com o problema, as patologias que são tumorais, que a coluna vira e mexe é um ponto de foco tumoral, e as patologias que são degenerativas, que é o mais comum, que é o que abrange mais. Então, eu acho que o que abrange mais é a degeneração. A coluna da gente, ela tem uma programação, digamos, de tempo de uso. Só que essa programação, hoje, ela é muito abaixo da nossa expectativa de vida. Então, a gente começa a degenerar muito antes do que a gente imagina. Por que eu posso chamar de órgão? Uma estrutura, é um órgão, faz parte do músculo esquelético, né? Por que ele é por que todos os países, a maioria deles, tem muito acometida pela estrutura dela? Não é pelo país, né? Pelo ser humano, né? Então, a gente tem uma expectativa de vida hoje em torno aí de 75, 80 anos. E que foi aumentando ao longo dos últimos séculos. E a coluna, ela inicia um processo degenerativo, ou seja, ela começa o desgaste dela, o disco... Degenerativo é o desgaste da idade, né? O disco começa a desgastar, começa a perder líquido, ele começa a perder pressão, você começa a ter um processo degenerativo a partir dos 30. Então, tudo bem que não é assim, fez 30 anos, no dia seguinte você está sofrendo, mas assim, vai iniciando aos 30, então lá pelos 35, 40, sempre você vai ter alguma alteração na ressonância, quer dizer, alguns poucos não tem, mas a maioria já vai ter. E quando você fala em degeneração, nós estamos falando sobre uma alteração anatômica mesmo, em princípio, também, né? Uma mudança anatômica
estrutural e com o tempo funcional, porque Sim, com o tempo claro. ela muda a posição e a estrutura. Mas em relação a você diagnosticar isso, com uma ressonância você consegue, Sim, com uma ressonância você perceber consegue perceber. essa degeneração, Tem pessoas esse envelhecimento. que iniciam antes esse envelhecimento, tem pessoas que iniciam mais tarde. Tem uns sortudos que vão ter uma coluna excelente por muito tempo, mas são exceção. A maioria começa antes. Esses sortudos fazem alguma coisa para... Boa pergunta. Então, você tem alguns processos para tentar minimizar esse problema. Então, o maior problema que a gente tem é o desgaste da coluna do disco. O disco é como se fosse uma fibra forte, um ligamento. Você trouxe até um para mostrar pra gente? Trouxe até um disquinho aqui. Aí são duas vértebras da coluna. Isso. Dois pedacinhos que estão empilhados. Isso, a gente chama de segmento vertebral. São duas vértebras com um disco no meio. Então, isso daqui seria um segmento... São dois pedacinhos desse daqui, ó, que seria a coluna inteira. Então, isso daqui seria um segmento funcional. A coluna, a gente considera cada duas vértebras e um disco um segmento. Então, vamos supor que esse daqui seja o L4, L5, que é um que vocês fica abaixo. São as alturas. Fica lá abaixo. O L é fica lombar. na altura de onde está a sua cintura. Tá? Essa sua cintura clássica, onde você pega a crista ilíaca, você segue, é lá que está o 4, 5. Então, esse daqui é um funcional. Você tem uma articulação bem pequena atrás que mexe e você tem o disco que faz o suporte todo na frente. Esse disco ele tem uma fibra forte e dentro ele é um gel, como se fosse um colchão d'água, digamos assim. Para não dar trito entre as... Ele vai ajudar, conforme você se mexe para um lado para o outro, ele vai afundar de um lado e você vai movimentar a vértebra para lá, para cá, para frente. Como se fosse o coxinho do carro. Como se fosse, exatamente. Ele vai dar uma coxinho do motor. Uma absorvida. O que acontece? Que esse gel dentro, ele é 70% de água, 30% de colágeno. Então é um gel de colágeno e água. Parece aquele slime que a criança brinca. E aí, com o tempo, a produção dele vai ficando diferente e ele vai ficando menos aquoso. Então ele começa a ficar mais duro. Essa solidificação progressiva do disco, essa não aquosidade do disco, faz com que ele movimente de forma diferente, e aí você começa a ter dor na articulação atrás, ou que ele vai diminuindo a altura e você começa a achatar os ligamentos e comprimir o nervo, ou até que ele fique duro, empurre o ligamento atrás, rompa o ligamento e vaze, entendeu? Que pode acontecer. Essa é a hérnia de disco. Essa é a hérnia de disco. Que é muito procurado no seu consultório e na maioria das patologias da coluna. Assim, eu diria que 80% da população tem hérnia de disco, tem problema de coluna. Desses daí, uns 10% tem hérnia de disco. Desses 10%, 4% são cirúrgicos. Você vê como você vai reduzindo. E quando a gente fala ação cirúrgica, é que precisam de cirurgia. De cirurgia mesmo. Deixa eu aproveitar. Então, existe uma confusão bastante grande, né? Em relação... A gente trabalha também com bastante questões de trabalho e também de imagem. Existe uma confusão bem grande entre, que a gente vê no laudo, a protusão discal, e o paciente já vem às vezes cobrando estar com uma hérnia de disco, com uma hérnia, e isso diz respeito aos afatamentos, diz respeito à insalubridade, ou diz respeito à incapacidade laboral, incapacidade no trabalho. O que o Dr. Paulo falaria sobre a diferença ou as semelhanças entre a protusão e a hérnia? Como seria a sua explicação? Você pode pontuar esse problema, vamos supor, o disco está expandindo do seu lugar. Ele está, por compressão, ele está empurrando o ligamento e está expandindo o seu lugar. Essa compressão que está empurrando o ligamento, o pessoal da radiologia vai classificar. Quando ele é leve, como um abaulamento. Então você tem só uma empurradinha. E aí... Prestem atenção. Aí ele pode estar gerando um contato com o nervo, pode dar dor, pode já dar pode sintoma. doer. Mas você tem um abaulamento. Quando esse abaulamento é maior, você tem um pedaço mais para trás, faz até uma curvinha para trás. Do disco. Sem romper o ligamento, você chama de protrusão. Antigamente, a gente classifica como hérnia protrusa, ou seja, uma hérnia que empurra o ligamento. Essa hérnia protrusa, 90% das vezes ela é assintomática. Então, se fizer uma ressonância, o Moisés é mais novinho, mas do Sidney, vai ter uma protrusão ali, entendeu? Algum dos segmentos a gente vai achar protruso, tá? E sem dor?
Sem dor. Sem Quem sintoma. disse que eu tô sem dor? Bom. Não, tô brincando. A gente, apesar do tamanho, a gente... Bom, mas vamos falando sobre isso. Mas aí essa protrusão, ela pode ser dolorosa ou não, tá? O que acontece? Como você tem essa área toda aqui do disco, vamos pegar o disco aqui. Opa. Você tem essa área toda aqui do disco para o disco sair. Pode pegar Eu vou tranquilo pegar, aí. pode pegar. Claro. Então vamos lá. Depois vocês editam isso daí. Edita nada, aqui não é a Globo. Não é a Globo? Não. Aqui é o líder É ao Medcast. vivo, ao vivo. Tranquilo, aqui é Ó, vida real. Então, como você tem essa área toda para o disco sair, se o disco sai para cima do nervo, ele pode encostar. Só que quando ele sai aqui, mais na lateral, onde o nervo está saindo, essa protrusão ela pode ser mais sintomática. Esse nervo, só para explicar para quem está ouvindo, ele já está saindo da própria medula, né? Isso. É a raiz. Raiz também é a palavra que o pessoal não vai entender. Mas é como explicou o Roberto Gonçalves, o nosso colega anestesista, é um fiozinho elétrico que está saindo ali da medula. Então a gente chama da raiz nervosa. Esse amarelinho aqui, ele está vindo direto do seu cérebro. Que se apertar, dói. Entendeu? Então, é como se ele estivesse vindo do seu cérebro, aí ele vai descendo. Imagina que é uma rede elétrica mesmo, porque ele funciona sob eletricidade. Então, ele está saindo do seu cérebro, ele está descendo pela medula. Lá por L1, L2, a medula acaba, e aí fica só os fiozinhos soltos, que a gente chama de cauda equina. Como se fosse uma cauda de cavalo. E aí, cada fio vai saindo lateralmente. Ele tem um ponto mais gordinho, que a gente chama de gânglio, o bulbo da raiz. Esse gânglio é onde ele faz a conexão com o outro nervo que está indo para o seu destino. As raízes mais baixas, que são as mais comumente atingidas na coluna, L3, 4, 5, sacro, elas vão se unir, em geral, com uma variação anatômica do 3 e 4, elas vão se unir e formar um nervo só, que é um nervo bem largo, que é um nervo que vai ficar bem grossão. Chama nervo ciático. É esse o famoso. É o famoso nervo ciático. Aí ele vai se unir, vai formar um nervo ciático. Esse nervo ciático... Que eles inervam, eles dão razão da existência, dor, a motricidade, a mobilidade dos membros inferiores, né? Só para a gente entender melhor. Eles vão sair, eles vão se unir lateralmente aqui, e aí eles vão seguir pelo músculo, passando por trás, vai emergir na sua nádega, por isso que muitas vezes dói ali, né? Na região do glúteo, e eles vão seguir por trás da perna, dando a inervação até o pé, tá? Esse nervo, ele tem uma mobilidade, tudo. Quando a hérnia trava, você começa a ter dor pelo nervo ciático, entendeu? Então, quando a pessoa fala assim, tô com o nervo ciático, ela nasceu com o nervo ciático, ela tá com o nervo ciático comprimido. Doente. Doente, sob pressão. Sim. Tá? E por que é tão famoso? Porque essa região lombar é uma região de mobilidade. Então, se o disco vai degenerando, ele tem maior probabilidade de romper, de vazar, de protruir, assim como a cervical. Na região torácica, por causa da costela, você tem uma proteção maior na coluna. Então, você tem uma mobilidade menor do seu tórax. Essa mobilidade menor, então, você tem uma infrequência de achados de patologias degenerativas nessa altura da coluna. Entendeu isso? Entendi. Porque mexe menos, então protege mais. E ali embaixo, onde mexe mais... E o ligamento que você falou? Então, o ligamento... Mostra pra gente aí na peça. Você teria o ligamento na frente, que seria o longitudinal anterior. Você teria o ligamento longitudinal posterior. Você teria um ligamento entre as vértebras, que é o ligamento amarelo. Porque ele que diz respeito a se tornar, então, teoricamente, uma hérnia, né? Exatamente. O ligamento... Quando ele é ultrapassado... Então, o ligamento longitudinal posterior, que é o que fica no disco... Atrás. É atrás. Posterior é atrás, E você tem o ânulo fibroso, que é a parte também do ligamento do disco, que são as fibras cruzadas do disco. Quando ele se rompe, que aí você vai ver no laudo lá, fissura do ligamento ou fissura do ânulo fibroso. Quando ele tem essa ruptura do ligamento, é que você tem uma porta aberta para o disco poder vazar. E daí chamar... Aí sim você passa a considerar radiologicamente como hérnia uma de hérnia, disco. quando rompe o ligamento. Quando rompe o ligamento. E o tratamento da protrusão quase nunca é cirúrgico. Assim, a cirurgia clássica de remoção, quase nunca, a menos que ele esteja apertando o nervo na sua lateral. E aí você tem... Porque tudo depende do sintoma, né? Claro. Você tem coisas... Os sintomas. Hérnias enormes, que você quase não tem sintomas, você tem protrusões pequenas, super sintomáticas. Tudo depende do sintoma. Em geral, o sintoma começa com dor nas costas,
Às vezes, dor nas costas irradiada. Quando a hérnia é pequena, irradiada só até a nádega, que a gente chama de pseudociática ou a ciática inicial. Ou aquela dor que vai até o pé, que vai até embaixo, tá? Quando a compressão é muito grande, você começa a ter perda de sintomas neurológicos. Então, você tem perda de força. Então, começa a ter dificuldade de movimentação do pé, dificuldade de elevação do pé, redução do reflexo na perna, porque o nervo está sendo comprimido, ele não faz nem a... Isso tudo da hérnia de disco. Tudo da hérnia de disco. E você pode chegar até o ponto de ter uma compressão tão maciça que ele vai prender não só as raízes de 4, 5, 1, que você pode prender as raízes de S2, S3, mais pra S4, baixo. porque ele está comprimindo tudo que está passando ali. E aí ele gera que aí é o clássico da cirurgia de urgência de coluna. Ele gera um negócio que a gente chama de síndrome da cauda equina. Ele comprime toda a cauda equina, e aí dá uma anestesia na perna inteira, perda de controle esfincteriano, então a pessoa pode urinar. Isso já dá aí mais um trauma, por exemplo, um trauma esportivo. Às vezes uma hérnia é muito grande, e aí pode entrar... Se manifestar dessa forma. Manifestar dessa forma. É mais raro, mas eu já vi algumas vezes, aí você tem uma necessidade de uma descompressão de urgência. Tá. Uma coisa que, já que nós estamos falando de coluna, obrigatoriamente a gente tem que discutir, que o pessoal fala em assim, para traduzir para o leigo, acho que essa é uma grande importância, em relação a pegar peso, né? Seja no trabalho, seja quem gosta de fazer exercício, né? Fazer academia, como funcionaria, o que você traria de informação em respeito a carregar peso no trabalho ou na academia, ou para quem pratica esportes, o que isso tem a ver? Então, exato, claro que tem muito a ver, mas com a hérnia, com a protrusão, como é que funciona isso? E tem alguns mitos, né? Isso, quais são os mitos e quais são as verdades? A relação direta é que, assim, o esforço físico repetitivo, principalmente com a coluna em flexão, você está forçando o disco e o disco degenerado vai te machucar. E o mito que tem, que já é antigo, que está caindo por terra, é que o pessoal olhar e falar assim, não, sua coluna está desgastando, não faça mais nada. Não. Isso eu acho que é o mais importante a gente discutir aqui. Muito importante. Antigamente a orientação era essa. Quando a gente se formou, a orientação era essa. Sim, é verdade. Você tem um problema na coluna, não faça mais nada. Pare tudo. Esse é um absurdo. A gente tinha aquele clássico, né, do professor famoso nosso, que o paciente que jogava tênis pagou a consulta, foi nele e falou assim, professor, quando eu jogo tênis me dói as costas. Eu queria saber o que eu posso fazer. Ele falou assim, não jogue tênis. Fique em repouso. Quer dizer, hoje essa resposta é inadmissível. Inadmissível. Isso é um ponto muito importante. Vamos discorrer sobre isso. Muito. Então, muito. Por quê? Porque a gente sabe que ao redor dessa estrutura óssea, você tem uma estrutura funcional muscular. Então você tem aqui atrás, na parte posterior da coluna, você vai ter os músculos paravertebrais, que vão ajudar na sustentação. Do lado você tem o ilho-psoas da lombar, que vai ajudar no movimento da perna, mas ele ajuda na sustentação. E saindo ao redor, formando um círculo enorme aqui na frente, você tem os abdominais e os laterais. Esse conjunto vai te ajudar na sustentação e na movimentação. E músculo é treinável, como você bem sabe. E músculo é treinável e pode ser hipertrofiado, requerido. Então, quer dizer, a ideia de que você faça uma reabilitação, uma musculação ou um condicionamento melhor vai fazer com que você carregue menos o sistema músculo-esquelético. Ou carregue menos o sistema esquelético, disco. E jogue mais para os músculos. Você divide a função. Porque o sedentarismo, a gente pega, você vai ver aquele músculo que ele já está infiltrado de gordura. Então, ele vai perdendo a função. Você pode não perder o shape, você não... Vamos supor, o músculo diminuiu, mas você não reduziu o seu tamanho. Ao contrário, às vezes você até aumentou com a idade. Mas, assim, quando você faz uma ressonância, aquele músculo ele tem um infiltrado gorduroso. Ou seja, você já está tendo uma lipossubstituição muscular. Então, esse músculo está sendo cada vez menos funcional. E aí, sobrecarrega mais o disco, sobrecarrega mais a estrutura óssea da articulação, sobrecarrega a força que o ligamento tem que fazer. Então, dá uma hipertrofia do ligamento também. Porque essas estruturas, mesmo você não fazendo atividade física, você continua se levantando, você continua dirigindo o carro, você continua trabalhando, você vai no mercado, você tem atividades diárias. A ideia geral é que
a gente continue usando, a gravidade vai estar sempre atuando, não tem saída, né? Vai estar sempre atuando para, como se amassar mesmo cada vértebra em cima da outra, né? Empurrar uma em cima da outra, e essa estrutura muscular, essa estrutura que você pode treinar, quanto mais forte for, melhor vai segurar essa relação entre disco e vértebra e vai evitar essa degeneração, evitar esse... Sem contar que ainda, com o passar dos anos, aí muito mais tempo depois, essa estrutura óssea, ela vai ficando mais frágil também. Então ela vai tendo uma osteopenia. Então ela vai tendo uma perda de massa óssea. Foi falado no podcast com o Dr. Maurício, exatamente. Maurício, então. E aí, o fato de você ficar em pé, você também implica em sobrecarga nesse osso. Lesionar. E a gente acha várias vezes fraturas espontâneas da coluna. A pessoa fala assim, sentei um pouco rápido, senti uma dor, vai ver, quebrou. Ou então, estava em pé, fui pegar não sei o que lá, quebrou. Por quê? O osso, ele já está tendo a estrutura por dentro dele enfraquecida. Então, o fato de você estar fazendo exercício, você também faz um estímulo, só de estar, por exemplo, fazendo uma caminhada, você faz um estímulo de impacto no chão, isso já gera um reflexo do seu corpo de aumentar a ossificação. Tá? Quando a gente faz exercício e comprime um osso sobre o outro, você estimula a produção do próprio osso. Isso você estimula lá os osteoblastos, osteoclastos, e faz com que o próprio osso se renove, né? Na palavra mais... Na verdade, assim, você tem que imaginar que o osso também é um banco de cálcio. Ele é um lugar onde você estoca o cálcio. O cálcio você usa para estrutura muscular. Para movimentar músculo, você consome cálcio. Então, por exemplo, seu coração agora está paradinho, mas seu coração está consumindo cálcio. Sua musculatura do diafragma está consumindo cálcio porque você está respirando. Então, você dificilmente vai ter uma alteração do cálcio sanguíneo. Só que para manter o seu cálcio sanguíneo, para ativar essas estruturas, você acaba tendo um balanço entre o seu depósito de cálcio, que seria o osso. E aí você tira do osso para consumo, e muitas vezes se você não consome, ou se você está com déficit de vitamina D, ou se você não faz esforço, você acaba não repondo o cálcio dentro do osso. E aí você acelera esse processo de osteopenia. Para a escoliose também é a mesma coisa, que é famosa a escoliose? É a mesma... Então, a da escoliose até trouxe outra estrutura de coluna aqui. Essa daqui é uma coluna completa. É um outro assunto, né? Vamos lá. Para a gente pular para a escoliose. Super importante. Essa daqui é uma coluna normal, em postura, saudável. Tá? Então a gente já vai ter curvas na coluna, que todo mundo acha que às vezes é patológica, mas tem curvas fisiológicas que a gente chama na coluna. Então a coluna de lado, aqui seria a barriga para frente, aqui seria suas costas. Tá? Essa pontinha aqui, que a gente chama de processo espinhoso, é aquela que se você puser a mão nas suas costas, você encosta. Você vai sentir. É esse pontinho ósseo aqui mais saliente. Tá? Então a coluna ela já vai ter uma lordose lombar, uma cifose torácica e uma lordose cervical. Você já tem essas curvas, tá? Você pode ter um aumento dessas curvas. Conforme a idade, né? Com hiperlordose, hipercifose, dependendo da posição do paciente, ou até uma tendência com a idade. Não é só da idade também, né? Tem, você tem por malformações, às vezes constitucional, ou então cifose, é muito comum em adolescentes também, cifose postural. Hoje, por causa do celular, hoje é um drama. Cifose cervical daí. Você tem aquele apoio. Acho que a gente mesmo, se a gente não prestar atenção, você fica tanto tempo que começa a ter uma dorzinha. E aí você vai alongando a musculatura do ombro e vai ficando com o ombro protruso para frente aqui, ó, e o pescoço assim. Então tem uma tendência a você ficar cifótico com o uso crônico do celular, principalmente as crianças, adolescentes, hoje que ficam jogando, que por mais que você jogasse, você tinha coisa para fazer, hoje eles ficam 10 horas, 11, 12, aí para de jogar, vai ver o streaming de alguém jogando. Deitado daí. Deitado. É incrível. Vamos falar depois sobre sedentarismo, mas é isso aí, vamos lá. É isso aí. E essas curvas, elas podem modificar. Mas a escoliose seria uma curva nessa ângulo da frente, que aqui tem que ser reto. A escoliose, você faria uma curva em S. A gente falou em cifose e lordose, que são desvios
anteroposteriores, né? No plano assim, de frente e trás. lateral, seria você olhando você de lado, você já tem uma curva normal. Se olhando de frente, a coluna tem que ser reta. Só que assim, essa curva lateral, ela acaba sendo a escoliose, tá? Essa escoliose, ela pode ter origem congênita, às vezes uma vértebra que foi formada pela metade. Então, imagina uma estrutura como se fosse uma estrutura de um prédio. Você tem um andar que só tem metade do andar, a outra metade, então, de cima encosta no de baixo. Aí você vai ter... Tá claro isso da escoliose? Tá, eu vou fazer uma comparação com a hernia de disco. Curva. A hernia de disco pode ser em qualquer parte da coluna. Qualquer disco pode herniar. Tá. E na escoliose, qualquer parte também dela. Qualquer parte pode ter escoliose. É bem amplo o local de problema, né? E... Sintomas são parecidos? Não. A escoliose geralmente é assintomática. Isso é um drama para as mães, porque assim, a escoliose muitas vezes ela não tem sintoma. Então a paciente ela vai desenvolvendo a escoliose progressivamente conforme vai crescendo, principalmente depois da fase da adolescência, lá pelos 12, 13 anos. É mais comum em mulher, são 10 mulheres para cada um homem de escoliose. E aí elas vão desenvolvendo durante o crescimento. Tem um fator do hormônio de crescimento associado ao desenvolvimento da escoliose. Tá? Então, muitas vezes, você que convive diariamente, seu olho não vai se adaptando àquela mudança estrutural que a pessoa está tendo. Então, muitas vezes, aquela avó que mora longe, aquela tia que não vê a tempo, olha e fala assim, essa menina tá torta, ninguém viu. Entendeu? Mas não é relacionado com dor. Acho que essa dúvida a sua, né? Relacionado mesmo uma questão postural, estética. É um drama para as mães, porque às vezes é a sogra que faz o diagnóstico. Então, que o ombro já está um para cima. E ninguém percebeu, porque as mudanças são graduais e você vai adaptando sua visão. A família, né? E hoje os adolescentes também eles não expõem tanto o corpo, né? Eles gostam de pôr casaco, camisa larga, camiseta larga. Quando vai na piscina você não está junto mais, porque tem 13, 14 anos. Entendeu? Então, às vezes o diagnóstico da escoliose, ele é passado. Ele não consegue ser feito, porque não tem sintoma, não tem coisa, e alguém de fora acaba fazendo o diagnóstico. Mas não tem deve ser indicado pelo menos a cada 1 ano, 2 anos, fazer exames de imagem? Não, exames de imagem não, porque o exame de imagem a gente só pede, o exame de imagem para escoliose teria que ser uma radiografia. Aí se você ficar submetendo a pessoa à radiografia, que tem radiação constante só para exame, a gente não faz. A gente faz primeiro o exame clínico. O que tinha antes, que agora eu não tenho mais visto, posso estar até errado, mas tinha em toda a rede pública, você tinha um exame médico periódico das crianças. Então a pessoa ia lá, deitava a criança, faz um teste, chama teste de Adams. Ficavam todas as crianças enfileiradas, só de roupa íntima, né? Só de cueca ou calcinha, primeiro os meninos, depois as meninas. Passava o médico sentado e aí ele olhava o pé, o joelho, pedia para dobrar e via se tinha escoliose ou não. Aí anotava os que tinha. E aí você consegue ver a simetria, as alturas. Exatamente. E não tem nenhuma relação com dor nunca, a escoliose? Pergunta... Às vezes ela pode ter relação com dor, mas é mais raro. E quem tem escoliose tem alguma tendência maior de desenvolver uma patologia do disco, né? Você vai dividir assim, os problemas que a escoliose gera, né? Então, assim, que aí são coisas secundárias. A escoliose não dói diretamente, mas isso que a gente ia... Você entendendo, pelo que eu tô entendendo, a escoliose a grande maioria das pessoas tem, então? Não. Não? Não. É mais raro. A hernia de disco é muito mais comum você achar no consultório do que a escoliose. Mas dentre as mulheres, a escoliose é quase... Não. Aqui assim, das pessoas que têm escoliose... 10 para 1. 10 para 1. Okay. Das pessoas que têm escoliose, mas não é tão comum assim. Não, é incomum. É incomum, não é tão comum assim. Você vai achar comum em centros de referência. Então, se você for no ACD, no hospital público, onde concentra muito paciente desse, você vai chegar lá e vai achar que é comum. E tem muita gente que fala que tem escoliose e não tem. Fala que atribui a dor, que na verdade alguma outra patologia, que o Paulo ia falar agora, sobre até talvez uma evolução da escoliose, mas não, tem escoliose, e nunca diagnosticou, nunca foi verificado. Tem um outro tipo essa escoliose que eu estou falando, a escoliose que a gente chama de idiopática do adolescente. Ou seja, é uma escoliose que ela é de origem genética que se desenvolve durante a adolescência. Então a criança nasce bem e durante a adolescência começa a entortar.
Por isso que muitas vezes não há percepção dos pais. Você tem um outro tipo de escoliose, que a gente chama de escoliose senil, que aí está ligada com os problemas da hérnia de disco, da dor. Então, às vezes, o disco que vai desgastando, ele desgasta mais de um lado que do outro. Às vezes, a vértebra se solta e ela lateraliza, ou ela anteraliza, ela vai para frente. E aí, essas mudanças da posição da vértebra... Sobrecarrega outra parte. Por sobrecarregar... muitas vezes... Dá uma escoliose. Dá uma escoliose. Vamos supor que tem duas vértebras aqui. Uma vai para frente, só que ao invés dela ir em linha reta, ela vai assim um pouco inclinada para o lado. É que a escoliose foi a coisa secundária, entendeu? Esse é o erro. Aquela lá é uma escoliose primária. Essa daí seria uma escoliose secundária, uma outra patologia. Dependendo disso. Ou o desgaste do disco. Pensa um disco ficando gasto só de um lado. Só de um. A estrutura vai entortar. Isso. Tipo prédio. Isso, exatamente. A mesma coisa, chega aqui no prédio, você corta a estrutura da parede só do lado de lá, do lado de cá não, ele tomba. Com o passar dos anos, uma hora vai isso dar uma mobilizada pro outro lado e entortar. E essa daí, geralmente, ela cursa com dor, porque já teve um desgaste do disco, vai com dor, tudo tal. E às vezes ela vai estruturando, já vai formando os osteófitos que vão se grudando e ela fica rígida naquela posição, ou às vezes ela progride mais. Cada paciente é um paciente diferente. O que acontece nesse caso aí para degenerativa, nós vamos entrar num outro assunto de patologia de coluna, que hoje está em voga, mais entre os médicos, ainda não é um assunto comum na população, que a gente chama de balanço sagital, que é o equilíbrio entre as curvas e a posição da coluna. É só a coluna equilibrada de uma forma que não tenha dor, tá? Que você vai ter uma variação desse equilíbrio ou dessas curvas de pessoa em pessoa, tipos de curva, mas que a tendência é que com a degeneração e o desgaste dos discos, elas evoluam para uma curva senil, onde você vai ter uma retificação da parte lordótica e um aumento da parte cifótica, que é aquela posição do idoso. Então, isso daí no meio pode evoluir com uma escoliose, ou com uma listese, com escorregamento, que são problemas degenerativos. Nós voltamos para a parte degenerativa, se for o caso. Só que essas posições ruins, hoje ainda tem uma discussão. Se você corrige, põe a pessoa naquela posição de 20 anos de idade, né? Através de cirurgia. Ou você só trata episodicamente a dor e a compressão. A tendência maior hoje, está evoluindo, são os tratamentos minimamente invasivos. Então, fazer bloqueios, que são infiltrações, intervenções pequenas, que vão fazer só a retirada da dor e a tentativa de reabilitação desses pacientes. Isso, nessa reabilitação entra exercício, fortalecimento. A fisioterapia, claro, mas basicamente exercício mesmo, né? Que não é a fisioterapia, é mais que isso. A prática regular de exercício de força, exercício, alongamento também. Hoje você está tendo quase um imbricamento de profissões, né? Uhum. Então, eu acho que isso não é comum só na minha área, é comum em várias outras áreas. Então, você está tendo profissões que vão chegar num ponto que elas vão quase que se unir. Uhum. Então, o fisioterapeuta, ele tem uma tendência a ser quase um professor de educação física, só que de uma pessoa que já está baleada, digamos assim. Já tem um problema, que esse problema requer um exercício específico. Entendeu? Mas não é mais só aquele choquinho, exatamente. Ondinha, esse é o calor, ponto, não é só mais aquela, é muito mais de analgesia. que isso. Vai fazer todo um fortalecimento que vai ser quase um professor de educação física, vai fazer, tanto que você vai nas clínicas de fisioterapia, por exemplo, no meu consultório mesmo tem uma clínica de fisioterapia no andar de cima, tem aparelho de pilates, tem aparelho de musculação, tem corda, tem até aparelho de agachamento, que muitas vezes a gente indica para o paciente não fazer, mas tem lá para reabilitar joelho, reabilitar quadril, tornozelo. Então, quer dizer, é quase uma academia. Sim. E, na verdade, então, quer dizer, aquele paciente que tem aquele mito, que ele tem que parar de fazer exercício com a dor, isso é um absurdo, porque é o contrário, o que vai tratar, resumindo, né, o que vai tratar a dor dele até quase que de maneira definitiva, entre aspas, é exercício. Fortalecer. Em casos mais graves, fisioterapia. É lógico que aquela dor aguda que você não consegue nem se mexer, está comprimindo a perna e tal, você não vai pôr, você está com dor, vamos para academia agora. Hoje. Não dá. Esse momento você vai ter que fazer uma analgesia. Melhorando da dor, ou aquela dor contida, que a gente pode até classificar a dor de 0 a 10.
aquela dor grau 1, 2, 3, que você tem uma dor leve, tem alguns trabalhos da Universidade de Utah que eles mostram que você fazendo exercício, atividade física, você em 3 a 6 semanas você fica sem dor, essa dor leve, dor lombar, tá? Dor nas costas. E quando fala falando de dor, quando eu já vi pessoas, até amigos, falando que travou a coluna, tem que ir para o hospital. É isso, esse é quadro agudo. E às vezes, não sei se é mito, estresse pode travar a coluna? Principalmente a cervical. Pode, sim. Na parte de cima cervical. Principalmente a dor cervical. Porque você assume uma postura diferente física. Isso. No estresse, você pensa, né? Você dá uma contratura do trapézio, começa a puxar o ombro, vai te irritando e tal. E aí você acaba tendo uma contratura muscular que não sai. É muscular, nada de nervo, nada de... Não, começa como muscular. Começa como muscular. Muitas vezes, assim, o que acontece? O seu disco estourou, vamos supor. Que você está relaxado, tranquilo, está bem, suas contas estão vagas, você está ganhando em euros para apresentar esse podcast, está relaxadão. E aí você foi pegar uma caixa de cerveja ou uma coisa de mau jeito, pegou se torcendo do banco de trás para cá, que essa torção é mais lesiva para a coluna do que até para frente. E aí você fez esse movimento, deu aquela dor nas costas, rompeu o disco que já estava... Peraí, que é um disco que você fala, um disco saudável. Um disco que já estava degenerando. Já estava começando a degenerar. Um pouquinho, mas você não viu, não tinha sintoma e tal. Você deu aquela estourada e travou, aí você fala, travei a coluna. Tá? Em geral, esse processo, você vai começar por analgesia, diagnóstico, vai saber o que está acontecendo, analgesia, e depois a reabilitação. Tá bom? Só que não é assim. O pessoal pensa que esse processo para começar a reabilitação é em meses. Não. Não. É semanas. Analgesia significa medicação, passar anti-inflamatório, analgésico, ou até uma fisioterapia inicial. O que antes o pessoal falava assim, não faça mais nada. Pô, você rompeu, esse é o você absurdo. é uma pessoa de risco. Não, ao contrário. Vá para atividade guiada, obviamente. Monitorada e tudo tal. E vá fazer. Qual exercício eu faço? Depende muito. Aí vai entrar outros profissionais. Em geral, essa pessoa vai acabar passando por um fisioterapeuta. Porque é essencial que a gente faça uma reabilitação, entendeu? Medicina... não é mais só a figura do médico. Isso daí já era uma situação que a gente vivia, sei lá, muito tempo atrás. Hoje você tem uma interdependência de várias profissões. Então você vai precisar de auxílio de outros profissionais. Então você tem que estender esse tratamento para um tratamento com um foco maior. Se eu disser que o paciente, então, que teve um quadro agudo e ainda o que acontece? Ele está caminhando para ver qual a conduta, né? Então está tudo se avaliando, se vai ficar na conduta conservadora, que é só o exercício e a fisioterapia e o remédio ou a cirurgia lá na frente. Agora, se eu disser que esse cidadão, esse paciente, o próprio corpo dele vai meio que ditar até onde ele pode ir no exercício, eu estou falando muita bobagem. Não, acho que é mais ou menos por aí. É por aí. Mas, digo, para fazer um exercício, uma bike, uma corrida. Se o cara vai fazer, porque isso daí eles perguntam muito pra gente. Doutor, e agora o que eu posso fazer? Depende muito, porque, por exemplo, se eu virar para você e falar assim, faça natação. Aí você fala assim, mas eu não tenho nem piscina em casa, eu não sou sócio de clube, eu não gosto. Ou então, eu tenho um cabelo que eu cuido e o cloro estraga todo o meu cabelo, e mesmo usando touca eu não consigo. Não tem como matricular. Não tem como matricular. Quer dizer, eu estou inviabilizando a atividade física. Então, qual que é a melhor atividade física da pessoa fazer? A atividade física viável. Dentre essas atividades físicas viáveis, que a pessoa tem viabilidade em fazer, que seja bem feita. Bem orientada, aí entra o profissional, o educador físico, coisa Você está falando de outros profissionais que está tendo uma integração na área da saúde, com a medicina, com outras áreas. A quiropraxia é uma área dentro da fisioterapia, que é um conceito novo de estalos, podemos dizer. Na ortopedia, enxerga alguma forma... A quiropraxia Porque tem um mito de falar que, eu já ouvi isso, quando você estrala o dedo, machuca o osso com o tempo. O estralo, às vezes, é só a crepitação da articulação, né? Que você vai fazendo. Não tem uma relação. Uma correção da postura. Esse estralo do quiropata é o que o pessoal chama uma massagem
de origem norte-americana, que o pessoal chama de twist massagem. É aquela massagem torsional. Então, segura e dá um puxãozinho. Segura e dá um puxãozinho. Tem seu ponto, é uma massagem, ela vai relaxar a musculatura, ela vai soltar a musculatura, tem seu ponto de tratamento. Então, todo tratamento vai ter seu ponto de melhor ou de não melhor. A Sociedade Americana, eu sou sócio da NAS, da National American Spine Surgeries, que são a Sociedade Americana de Cirurgia de Coluna. Eles têm uma revista que chama Spine Journal. Às vezes, no final do ano, eles fazem uma compilação. Acho que foi no ano de 2012, se eu não me engano. Eles fizeram um trabalho que me mandaram uma revista, que eles devem ter pago uma fortuna para me mandar, dos Estados Unidos para cá, que tinha 300 páginas, a revista. Eles mandaram para mais de 170 centros diferentes dos Estados Unidos um formulário para que a pessoa preenchesse com entrada inicial de dor, para dor nas costas, sem ser hérnia, sem ser caso cirúrgico, sem ser caso de tumor, dor nas costas. Para locais onde tem tratamentos diferentes. Então, local onde só faz acupuntura, local onde só faz bloqueio, local onde só faz quiropraxia, local onde só faz pilates. Vou fazer um estudo local de qual que é mais eficaz. Método McCarthy. E fizeram 170 centros diferentes para ver qual que é o mais eficaz. A conclusão que eles chegaram é que, assim, todos os métodos têm uma eficácia muito próxima, que é em torno de 70% de resposta, e que o maior diferencial é o profissional. Profissional, sim. Que atua. Como várias áreas, sim. Então, é muito... Então, você fala assim, esse é um método melhor, aquele é um método melhor. Não, o que o profissional... Ou seja, fazer bem feito, né? Melhor qualidade, fazer faz direito. mais bem feito. Muitas vezes. A gente sempre fala aqui no podcast sobre isso, né? Isso, sobre procurar o profissional certo. Estatisticamente comprovado. Então, os caras fizeram um trabalho multicêntrico, randomizado. Então, ciência. Preenchendo fichinha. Sim. Geraram um trabalho de 300 páginas para chegar a essa conclusão. Que todos eles têm uma eficiência próxima. Sim. E que, então, assim, é lógico, cada um vai fazer seu marketing, o meu é melhor, coisa melhor, mas todos eles têm uma eficiência próxima. Tá? Entendi. Voltando na coluna, tudo o que os assuntos mais procurados do seu consultório, até de uma forma geral, hérnia de disco, escoliose, falamos, lombalgia. Então, é muito procurado também? A lombalgia eu acho que o pessoal até no pronto-socorro da ortopedia brinca, né? Bom dia, pronto-socorro, lombalgia. Né? A maioria lombalgia é dor lombar. É dor lombar. A maioria das queixas de coluna é lombalgia. Tudo que é algia é dor. Essa lombalgia, ela pode ser a hérnia de disco, ela pode ser a protrusão do disco, ela pode ser a contratura muscular, ela pode ser a má postura. Fraqueza. Ela pode ser... fraqueza muscular. Pode ter outros diagnósticos envolvidos, como pedra no rim, tumores, um tumor no ovário. Um cisto ovariano. Um cisto. E outras doenças que podem influenciar, entendeu? Então, quer dizer, a dor lombar, ela é muito abrangente. Sim. Então, muitas vezes você pode ter outros diagnósticos médicos envolvidos nessa lombalgia, tá? Então, é importante você fazer uma pesquisa completa sobre esse paciente. Mas, se resumindo a parte da lombalgia para a ortopedia, então, quer dizer, excluiu que o cara tem uma pedra no rim, excluiu que ele tem um tumor, o mais frequente é a degeneração discal. Tá? É o disco se degenerando progressivamente durante a vida. A partir dos 30 anos, então, começar a fazer... Lembra que eu falei que o disco rompe, tem uma fissura no disco? Tem alguns trabalhos que eles falam que essa fissura ela pode gerar até 30% a menos de força de sustentação naquele segmento. Então, quer dizer, você rompeu o ligamento, então você diminuiu a função desse segmento, que são 2 vértebras e um disco, você diminuiu a função dele em até 30%. E cada vez vai apertando mais. Aí você diminui a estrutura funcional de sustentação, você vai doer. Facilita uma provável lesão. Uma piora. Uma piora. A dor ou uma lesão, mais pra frente. A dor é um reflexo. A dor é um reflexo. Sim. A dor é um reflexo de algum problema que você está tendo. A dor, ela é lógico que hoje já tem estabelecido a dor como patologia,
que são as dores sem origem, o cara tem dor crônica. Mas, em geral, essas dores agudas são um reflexo. É um reflexo de algum problema existente, tá? Na verdade, você está tendo a dor para te proteger. Imagina você há 10 milhões de anos atrás, você tem uma dor lombar e vai ter que sair para caçar. Você vai virar caça, né? Você não vai caçar. Então, ela está te protegendo para você não se expor, né? Naquele momento. Naquele momento. Óbvio que hoje você não precisa mais caçar. Você vai no mercado. E aí você pode ir até com dor. Mas... E a dor acaba sendo um incômodo também, né? Porque ela está te interferindo no seu dia a dia. Mas a dor é um reflexo. Então, a primeira coisa é procurar causas da dor. Causas orgânicas da dor. E essas degenerações do disco, elas são as principais causas. Muito bem. A gente falou sobre degeneração, sobre a hérnia, sobre a protrusão, sobre essa compressão. Agora, e em relação à ergonomia? Vamos tentar... Isso é uma coisa que também é bastante, o pessoal procura muito. Como sentar, quer dizer, veja como nós estamos sentados aqui agora. Ergonomia, é impossível. Isso, desculpa, ergonomia, postura. A gente está sentado aqui agora batendo papo, né? Que a nossa ideia mesmo é conversar espontaneamente, levar essa informação sem pretensões acadêmicas. Mas olha como você está sentado. Sim. Olha como o Dr. Paulo está sentado. Então, a gente mantém a postura, mas em relação a isso, essa postura, qual que é a importância dessa postura? Tá se Não, então, qual que é a importância, a relevância da postura nesses quadros patológicos da coluna de dor ou de hérnia? Tem uma relação direta? Me dá uma... Só um complemento da pergunta do Júlio. Diga. De dia e durante o sono. Boa. Ah, bom. Então, ó, vamos lá. No colchão, etc. Boa, boa. A postura, o grande problema que você tem hoje, principalmente ficar sentado, é a postura. Acho que a maioria das profissões hoje trabalha frente ao computador. Então, você pergunta o que você trabalha. Ah, marketing, economia, secretariado, seja lá... Vendas. Você tá de frente para uma tela sentado numa cadeira hoje. A maioria das vezes. Sim. E aí, o que você tem que levar em consideração é que você vai ficar 10, 12 horas nessa mesma posição, sem muita movimentação. Então, esse tipo de cadeira com apoio lateral para o braço, que ela tem uma ergonomia que você se apoia e ela tem uma curvinha para lordose, ela tem altura. Controle da altura, porque cada um tem uma perna de tamanho diferente, de corpo diferente, ela é essencial, tá? Então, isso a gente está vendo muito hoje, porque assim, as empresas são muito cobradas pela ergonomia. As empresas Por isso foi a minha pergunta. São muito cobradas pela ergonomia do profissional. Porque aqui no Brasil, você quando contrata uma pessoa, você praticamente está adquirindo mais um membro da família. Você é responsável por ele, por quase tudo. E aí... É verdade. Óbvio, você vai dar a melhor condição possível para que ele trabalhe e não tenha dor, para que ele produza melhor para você também. E aí a empresa é responsável. Com o advento do home office, essa pessoa foi para casa, começou às vezes a trabalhar numa cadeira de jantar, da cozinha, no banquinho, deitada no sofá. Então piorou ainda. Esse tema da postura, ergonomia no trabalho, virou uma pandemia dentro da pandemia. Então, chove no consultório, a gente com dor nas costas, falando assim, doutor, estou há 2 anos em casa e estou com dor. E mesmo as empresas tendo liberado a cadeira, muitas vezes a pessoa leva, mas a altura da mesa não é adequada, mas aí não tem... Então, quer dizer, tem que fazer uma adequação, principalmente agora na sua casa. A tendência é que a maioria desses profissionais tenham atividade em home office para o resto da vida. Muitas vezes você vai... Ou híbrido, né? Na verdade, a tendência é mais pro híbrido. Ou híbrido. Faz 2 em casa e 3... Mas vai ter em casa, isso. Os profissionais de escritório, sem dúvida. Então, muito provavelmente, a pessoa vai chegar numa entrevista de trabalho, alguém vai perguntar quais são as suas condições de trabalho em casa. Porque se não tiver, o cara não contrata. Então, você vai ter que adequar a sua casa a isso. Então, essa estrutura que você tinha que ter na empresa, você vai ter que ter na sua casa. Então é essencial. E essa é uma postura, como ela funcionaria fisiopatologicamente? Ela vai... Essa questão de estar torto, comprime mais de um lado... Você vai ter essa junção
Então, lembra que eu falei que o disco ele vai desidratando e vai ficando mais rígido. Isso aí. Então, ele passa de um slime para uma borrachinha mercúrio. Lembra a borrachinha mercúrio? Essa não. Não? Sim, da escola. Borracha de apagar. Sim, mercúrio, tá a marca. Ficando mais durinho. Sim. Então... portanto, menos eficiente, no amortecimento. E aí, você fica muito numa posição, às vezes ela comprime e não volta, né? Ou ela espreme ali, como ela está dura, ela comprime o ligamento e vaza. Então, quer dizer, é realmente uma tendência a uma postura. Só que você não arruma a postura só falando assim, eu preciso ficar numa melhor postura. Você vai arrumar a postura, infelizmente, vamos voltar de novo, fazendo exercício. Não, isso é muito importante. Fortalecimento. Então, a gente vai acabar sendo repetitivo, porque a gente vai cair tudo na academia, né? E tem uma coisa importante que também a gente já falou com o Dr. Maurício Póvoa, no outro, que fazer exercício não significa que você seja um atleta, muito longe disso. Né? Por exemplo, eu faço muito exercício, mesmo com o meu tamanho. E não só com o Maurício. Testemunha. Sim, mas não só com o Maurício, com praticamente todas as pessoas que passaram aqui, todos os médicos. O sedentarismo ele faz mal para todas as especialidades, todas as doenças, mas para a coluna muito, né, Paulo? Muito. E assim, a prevenção, você estava falando assim, a partir dos 30 fazer exercício. Não, fazer a partir de que começa. Já que nós estamos citando trabalho científico, tem um outro trabalho científico americano, que eles pegaram os idosos acima de 70 anos e foram ver a qualidade de vida. E aí eles dividiram assim, quem faz exercício, quem não faz. Quem faz exercício, desde quando faz exercício, e vê qual é a sua qualidade de vida na idade mais velho. Então, o que acontece? Muitas vezes você fala assim, estou trabalhando, não tenho tempo. Quando eu me aposentar, eu começo a fazer. E aí, realmente, isso ocorre. A pessoa com 60, 65, começa a ir para academia, começa a ir para... Esse trabalho americano, ele mostra que, assim, até os 40, a década dos 40, então até os seus 48, 40 e pouco, é um turn-off, é um ponto de quebra, ponto de não retorno mais. Então, se você iniciar a sua atividade física até a sua década de 40 anos de idade, você vai ter uma qualidade de vida depois dos 70 muito superior do que aqueles que se iniciam a partir dos 50. Por quê? Porque a perda de massa muscular, a degeneração já implantada, a artrose das articulações, ela já está num estágio que já não é mais tão reversível ou evitável. Você já esperou tempo demais. Então, com 50, você já está... É bom fazer, não desanimo ninguém, mas assim, com 50 você já perdeu um pouco. Com 60 um pouco mais, com 70 muito mais. Nunca é tarde, mas quanto mais cedo melhor. Né? Nunca é tarde. Porque você vai formando toda essa estrutura, esse arcabouço ósseo, muscular, então esse conjunto, assim, né? Eu não nasci para ser atleta. Não. Nunca treinei nada. Tá, mas a partir dos seus 40 você tem que fazer alguma coisa. Uma caminhada, um exercício. Não, o ideal a partir desde criança, né? Desde criança. Sim, mas... Na pior das hipóteses... Isso é outro mito, né? Mito. Ou não? Mito, que criança treinar a partir de 5, 6, 7 anos. Depende do treino, né? O treino voltado adequado para a idade. Tem treino. Que falava se treinasse com 6, 7 anos, você não ia diminuir. Não crescia mais, não. Não, mas aí depende, né? Se você começar a fazer musculação com peso alto, fazer hipertrofia e tudo. Você pode fazer o treino de força, mas de outras. Funcional. É um negócio mais funcional. Para criança é mais funcional e muitas vezes mais lúdico também. Porque se você estabelecer uma carga de treino para a criança, é exaustivo para ela. É lúdico ao mesmo tempo que forma uma memória de exercício, né? de conhecimento do corpo. Você pode ver como esse treino para criança, adolescente mais forçado é traumático, que você pega inúmeros atletas profissionais, quando eles terminam, eles não querem nem mais saber de treinar. Engordam, coisa e tal. Por quê? Porque vira um fardo. O treino. Sim, mas é de alto nível, com uma exigência muito grande na infância, né? É isso, o cara pega aí, vamos supor, um fenômeno. Ele treinou desde moleque. E aí ele era criança, passou pelo juvenil, infantil, foi até a vida adulta. Aí você vira para ele e fala assim, hoje você tem que treinar 3 horas por dia também.
O cara olha e fala assim, agora, porque eu já treinei na vida. Mas ele vai, quando tiver 60 anos, vai ter muita perda com isso. Sim, vai ter perda com isso. Mas assim, o que eu quero dizer assim, a introdução da atividade física... O fenômeno está perdoado. Tá e perdoado. Tem um podcast. Tá perdoado. Mas o que eu quero dizer assim, a introdução da atividade física para a criança, muitas vezes lúdica, faz com que ela absorva tomar a ideia cuidado e não passar do limite. de passar do limite e absorva aquela ideia de treino para a vida. Porque você deu o exemplo do fenômeno, mas pensa no Denilson, que continua treinando. Tem uns que continuam. Sim, Cafu. E tem um podcast e muitos outros aí Fenômeno, Kaká, que ele fala que que a lesão que ele teve no joelho foi em função de colocar o treinamento dele equiparado com outras pessoas com outro tipo tipo com o Denilson da vida. de constituição. mas aí- De constituição. Mas aí é uma área que a gente já não... Eu não me meto muito, porque aí você vai ter um tipo físico de cada Exatamente, um, e um pra tipo de treino para treinamento. cada tipo físico, para melhor rendimento. Isso mudou muito. Você pegar os treinos dos anos 80, Pra hoje, para vôlei, o sim. pessoal punha a mochila pesada e Isso. ficava pulando a arquibancada. E você né? tem hoje Pra ter uma impulsão. especialidade, que é a medicina do esporte, que só para esse tipo de que treino. só trabalha com isso. Então vai falar das lesões de ombro no vôlei, né? Quanto acelera o braço E no o treino saque. específico. né? Específico, Que, totalmente. Você vê, às vezes hoje eles têm exercício de pilates no meio do treino. Entendeu? Por quê? Porque você tem alguma coisa mais funcional do que aquele exercício específico Agora, que tinha. Só que mudou muito. Agora, voltando disso que a gente estava falando, né? Eu acho que isso é importante. Porque nada é fácil na vida também, né? Então você estava falando que deu uma não sei o quem parou de treinar, você pega uma Daiane dos Santos, tá bem diferente Tá hoje. bem diferente. Né? Mas aí você pega eu esqueci o nome dele agora, medalhista o Hipólito, né? Diego Hipólito continua firme e forte, e ele começou antes da Daiane dos Santos. Sim. E continua treinando. A Armand também quer. Então, acho que não é fácil nunca. Como eu falei, eu dou o meu próprio exemplo. Apesar do meu tamanho, é lógico que com a idade, eu aumentei meu peso, mas eu não parei de treinar. Então, isso. É ruim estar acima do peso, óbvio. Não, mas se tivesse acima do peso, sem treinar, aí minha coluna, por exemplo, tava frita. É diabetes, pressão. E além de outras nós 500 coisas, claro. Para nós sem meros mortais, o exercício 3, 4 vezes por semana. Sim, 150 minutos. 3 a 4 vezes por semana é ideal. Isso aí. 45 minutos a 1 hora. Não precisa mais que isso. E pode ser qualquer exercício, como você falou. Se você gosta de caminhar, se você gosta de correr, se você gosta de nadar, e pode nadar e ter uma piscina, né? Se você pode fazer uma bike ou polichinelo, corda, não importa. Não tem uma desculpa para não fazer. Não tem. Falamos de hernia de disco, lombalgia, escoliose. Tem algum outro assunto que é muito Eu ia falar tumores, por exemplo, já que nós estamos de coluna, para a gente ir entrando num... Os tumores, a maioria dos tumores de coluna, eles são secundários. Então, a maioria dos tumores de coluna são metástases. São poucos tumores primários. É lógico, tumores, então, que vieram de outros cânceres. Espalharam. A gente acaba pegando mais são os tumores secundários. A maioria são metástases que se espalham. E é causa de dor também. E agora, às vezes. Tem tumores também sistêmicos, que acabam também gerando dores na coluna, mieloma, linfomas e tudo mais. Mas, então, é um diagnóstico diferencial. A gente tem como gold standard para cirurgia de coluna a ressonância. Às vezes, nem a ressonância dá o diagnóstico. Gold standard é padrão ouro para chegar numa conclusão. Às vezes nem a ressonância dá o diagnóstico. Do que da metástase. Sim, algumas porque ainda não apareceu. Não está lá ainda, e aí o cara tem, e você olha, e a ressonância está normal, e você vê e não tem. Sim, está normal. Uma hora vai aparecer. E muitas vezes imbrica as patologias. Então, por exemplo, você pega lá uma senhorinha de 78 anos, teve uma fratura espontânea, osteoporose. Aí, depois de 1 ano, descobre que não, ela tinha uma metástase. Mas não estava lá na ressonância. Que também enfraquece a parte óssea. Na verdade, a nossa profissão como médico, ela é cheia de pegadinhas, né? Claro. Ela é cheia de pegadinhas. É muito difícil você sair apontando o dedo, mas tumores é uma coisa. Outra coisa que acomete bastante, que se vocês quiserem conversar, se a gente tiver tempo, são os escorregamentos
e as compressões, né, da cervical e da lombar, porque você tem também um negócio que a gente chama de espondilolistese, não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. É uma má formação da última vértebra em geral, ou quando você tem mais idade, entre a 4 e a 5, em que você tem uma perda de sustentação e escorregamento da vértebra. Escorregamento uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Então é como se ela perdesse a sustentação aqui, daqueles e aí ligamentos, ela etc. acaba fazendo isso daqui, ó. Então você tem um escorregamento da vértebra. E aí ela comprime o nervo atrás. Então isso também é uma outra causa de problema. Às vezes a gente... Se tem a compressão do nervo, consequentemente, ou não, vai ter a dor. Sim, quase sempre. Consequentemente vai ter a dor. Então, Porque estimula. Sim, o nervo... a outra coisa que é interessante a gente conversar é dividir as patologias nas que são necessárias de cirurgia e as que não são necessárias de cirurgia. Bem falado. Então, se a gente disser que a cirurgia é sempre a última opção, estão certo nisso ou não? Quase sempre. Quase sempre. A gente vai classificar como pacientes cirúrgicos, é lógico, as fraturas, metástases, que são meio óbvias, né? E aí as compressões de nervo. Então, paciente com lesão neurológica, com compressão, aí você tem a cirurgia. E você tem uma área cinzenta grande, que é o paciente com dor, quando operá-lo e quando não operá-lo, tá? Essa área de dor é que você acaba tendo um monte de... E aí que entra o bom profissional para poder indicar ou não uma cirurgia. Por exemplo, você pode ter cirurgia até para lombalgia, porque você acaba fazendo uma infiltração, um bloqueio para tirar a dor da pessoa. Mas tudo depende do sintoma. Tinha um professor meu que falava, o grande professor Puertas, fala, né? Que falam que é o seguinte, o melhor médico é sempre o último, quando pega nesses casos, né? Porque você tá com dor, aí passou uma semana, não melhorou, passou no segundo, 2 semanas não melhorou, no terceiro, no quarto, o cara... te dá o que for, mas você já está naquele final do processo inflamatório e você melhora. Então, quer dizer, o último é sempre o melhor. E o paciente também, acho que ele é mais ou menos sensível à dor, né? Acho que isso conta um pouco também. Talvez tem paciente que chega lá e fala, doutor, eu quero operar de qualquer jeito. Existe isso também? Existe isso também. A gente fica meio com o pé atrás, né? Sim, claro. Mas assim, eu tenho visto também que a sensibilidade à dor também ela tem mudado conforme gerações, né? Então você pega... Tá piorando. Tá piorando. Você pega uns senhorzinhos, às vezes você pega... Tá morto de dor e tem uma hérnia extrusa gigante morto, tá lá trabalhando. Ele fala assim, não quero operar, não quero, porque eu tenho que levar a filha na escola, eu tô dirigindo, quem que vai fazer isso? Fala, a senhora tem Uber, né? Tem táxi, tem o vizinho. Mas ela não quer operar e não quer parar. Não quer operar. Ela não quer operar para não ficar 15 dias parada, vamos dizer. 15 dias parada. E a molecada, mais jovem? Não. Às vezes você vira e fala assim, olha, às vezes, né, sempre, tem um disco degenerado, dá para trocar? Não dá. Interessante, muito interessante, ao mesmo tempo que é preocupante. É preocupante. Porque a gente também sempre fala aqui que medicina não é mágica, né? Não é... Tem que tomar todos os cuidados. Aí também do Sérgio Charnovski, perdão, Sérgio, errar o seu sobrenome sempre, mas sabe o Sérgio? Sérgio. Então isso, bariátrica. Então, a ideia é você sempre operar para o bem-estar do paciente. Isso é bem claro, né? Então, se você procurar um colega que vai te empurrar para cirurgia, tome cuidado, né? Senão a gente tá aqui falando em outro assunto que não assunto médico, ético, cirurgia etc. É uma balança. Então você tem que ponderar se o custo-benefício é melhor. É lógico que a gente está reduzindo... Custo-benefício pro paciente. A gente está reduzindo cada vez mais o custo pro paciente. O que seria esse custo? Tempo de anestesia, invasão, risco, invasão e tudo mais. Aí você tem, obviamente, o custo financeiro, que isso acho que não... já é outro assunto. Mas o custo para o paciente, que seria a invasão. Sim, então, risco. Quanto que vai cortar, quanto que vai abrir, quanto tempo de afastamento, qual o tempo de... com as cirurgias minimamente invasivas, a gente tem reduzido esse custo. Mas isso não tem mudado as patologias. O que opera mais, mas com muito menos risco. E aí é isso exatamente que nós estamos falando. Aí tem mais opções sem... Isso. Aí entendeu o que acontece assim, você não precisa mais sofrer tanto. Então, assim, fala assim, tô com uma dor cervical há 6 semanas. Não, para quê? Faz uma infiltração.
Atua 2 anos. Há 2 anos. Faz um bloqueio, faz uma risotomia. Você vai fazer em 25, 30 minutos no centro cirúrgico. Então, seda a pessoa e faz o procedimento. Então, quer dizer, essa intolerabilidade da dor está vindo junto também com a tecnologia. Que bom. Então, nós temos um conjunto. E com a geração também, que você tinha falado. Isso, A própria demanda acho que gera essa necessidade também, né? Essa evolução e tudo mais. Então, você já tem também uma resposta para isso. Claro. Agora... tem pacientes que beneficiam muito desses processos minimamente invasivos, né? E a tendência é que a gente reduza cada vez mais. Então, minimamente invasivos, que na verdade a gente já tem, eu no caso, nós dois, né? Mas eu não sou da especialidade. Quando fala em minimamente invasivos, tem algum procedimento invasivo feito no consultório? Ou todos têm que ser em centro cirúrgico? Tem procedimentos em consultório, não vou falar que não tem, porque tem alguns colegas que fazem. Mas eu costumo fazer todos em centro cirúrgico. Meu maior medo na vida é infecção. Então, faço todos em centro cirúrgico. Tá corretíssimo, né? Mas tem procedimentos em consultório. Mesmo uma infiltração. É porque na coluna... Sim, claro, tô falando em ombro, né? Você precisa de uma... ombro, joelho, você pode fazer no consultório. Guiado por ultrassom atualmente. O guiado por ultrassom. Existe na coluna guiado por ultrassom? É possível? Tem também, é possível também na coluna, mas eu ainda prefiro fazer com o aparelho de raio-x. Eu gosto. Quando vocês falam infiltração, é você infiltrar o músculo? Boa. Você pode fazer a infiltração. A gente vai falando como se alguém soubesse, né? Mas vamos explicar. Você pode infiltrar um músculo que está aqui ao redor. Como você pode entrar com a agulha até esse ponto onde está passando jogar alguma o nervo coisa lá dentro. E jogar o remédio, o corticoide direto em cima do nervo. Para tirar dor. Para todo que está doente. Então você tem uma hérnia pequena, a gente está falando daquelas hérnias protrusas menores, você tem uma hérnia pequena ali que está comprimindo o nervo, muitas vezes você pode tentar fazer um bloqueio. Ou você tem, por exemplo, um quadro onde você tem vários pontos de compressão, por artrose e tudo tal, você pode tentar fazer um bloqueio seletivo, anestesiar a saída do nervo em alguns pontos, para que você saiba qual é o ponto principal da dor. O cara fala assim, melhorei por 1 semana, fiquei sem dor completamente com aquela injeção que o senhor fez. Só que aí você tem que dosar para não fazer em tudo, né? Porque aí você não vai saber onde é. Não mudou nada. Aí você sabe que aquele ponto seria o ponto principal da dor. Então você pode depois, eventualmente, entrar com um videoendoscopia, que é um cortinho de meio centímetro, e liberar aquele nervo exclusivamente, sem mexer na coluna toda. Que hoje tem isso. Liberar e descomprimir. Descomprimir. Entendeu? Que a causa, a compressão final da dor é a descompressão. Então, em 2020 eu peguei o Covid. Aí ainda a norma era ficar 15 dias em casa. Fiquei lá 15 dias trancafiado em casa. Aí a minha esposa, logicamente, arrumou um monte de coisas para eu fazer em Pintar casa. A casa. O Jaque, né? Sentar tijolo. Jaque não tá fazendo nada. Esse é a pior. Melhor. Era sei, melhor. Não vou nem comentar esse momento. Bom, pula essa parte. Mas aí eu arrumando a estante, mexendo nas coisas, tinha um livro meu que eu comprei na minha residência, que era um Atlas de Cirurgia de Coluna. Então, a pessoa pegou e pintou a cirurgia passo a passo, tem uns desenhos de como operar, né? Aí eu peguei e falei, faz tempo que eu não pego esse livro, eu peguei e fui olhando, um livro até grossinho, várias cirurgias. Dentre elas, nenhuma das cirurgias que estão no Atlas eu faço mais. Ou seja, tudo mudou. A tecnologia mudou tudo. Então, de quantos anos para cá? Em 25 anos. Você tem... Tudo mudou. Em 20 anos, então, mudou completamente. Toda a tecnologia para o bem do paciente. Para o bem do paciente. Mudou tudo. Quando... corta menos, demora menos, o pós-operatório dói muito menos, o pós-operatório é mais rápido, volta às atividades normais mais rapidamente, volta ao lazer, ao trabalho, à escola. E tudo isso foi mudando, vai mudando o tempo todo. Porque quando a gente fala em coluna, a gente confessa que é um órgão que gera uma expectativa muito... É muito grande por causa do risco da cirurgia. É muito complexo, né? Complexa, né? A gente dá muito valor, mesmo sendo... A cirurgia ainda é complexa, né? Claro, você está mexendo numa área de complexidade. Claro. Considera-se como complexidade. Apesar de ter diminuído o tamanho da cirurgia, a cirurgia considera-se complexa ainda. Sim. Mas o que ocorre é assim, quando a gente começou a conversar, que eu falei que 80% da população tem problema de coluna, então você imagina que é o maior mercado consumidor do mundo. Né? Claro.
que é pessoa com dor nas costas. Sim, sim. Então, o grau de investimento nessa patologia é alto. Para trazer essas novas por tecnologias. Por isso que a tecnologia anda rápido, entendeu? Muito bem. A tecnologia anda rápido. Então falamos, claro, só de coluna, e o Dr. Paulo, que é especialista em coluna, brilhantemente nos explicou a maioria das patologias. Lógico, além de coluna, também é ortopedista, e teria muitos outros assuntos para falar aqui com a gente, talvez uma próxima oportunidade. Mas a gente agradece aqui imensamente a sua presença, Paulo. É isso aí. Eu que agradeço. Obrigado. Foi uma honra. E como que a gente pode achar hoje o Dr. Paulo Satiro? Onde tem um Instagram, @Paulo Satiro. @Paulo Satiro, depois coloca aqui embaixo. Paulo Satiro de Souza. @Paulo Satiro de Souza. No Facebook. Tem a página. No consultório. Onde é o consultório? O consultório eu estou na Avenida Pedroso de Moraes. Pedroso de Moraes. E estamos aí. Isso, atende no consultório, opera em grandes hospitais e está preparado aí de maneira esplêndida para atender todas essas patologias que infelizmente vão nos afetando, né? 80% é um número que eu não tinha esse número, acho que há tempo que eu não falava sobre esse assunto, mas imagina, 80% das pessoas. É isso aí, Moisés. Mais uma vez, obrigado, Dr. Paulo. Obrigado a você. Obrigado pelo presente, obrigado pelos esclarecimentos. Dr. Sidney, mais uma vez. Pessoal, se inscreva no Líder Medcast, ativem o sininho para receberem aí as novidades, os nossos vídeos. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Imagina, obrigado, Tudo de bom. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.